Ó sagrado banquete, em que de Cristo nos alimentamos, celebra-se a memória de sua paixão, o Espírito é repleto de graça e se nos dá o penhor da glória. Esta antiga oração, escrita por Santo Tomás de Aquino, é uma síntese maravilhosa do que é o sacramento da Eucaristia. Justamente sobre o sacramento da Eucaristia é sobre o que nós vamos falar no dia de hoje, e mais concretamente sobre os milagres eucarísticos. Por mais estudos que façamos, por mais conhecimentos que adquiramos, eu acho que nunca poderemos realmente dar-nos conta do que significa esse tão santíssimo e augusto sacramento da Eucaristia. A Igreja Católica tem inumeráveis relíquias de santos, nas quais nós veneramos aquele objeto que pertenceu ao santo, uma parte do seu corpo, uma veste que ele usou. E essas relíquias, elas nos ajudam a, em primeiro lugar, em contato com esse santo, lembrando esse santo, lembrar a sua missão. A missão dos santos na Igreja Católica é justamente que nós, que estamos ainda peregrinando nessa terra, a gente peça a intercessão deles, por uma parte, e em segundo lugar, que nós os tenhamos de exemplo nas nossas vidas. Porém, tenho que dizer que existe um tesouro muito maior que as relíquias dos santos, e é o tesouro dos milagres eucarísticos. Penetrar nos milagres eucarísticos é penetrar na teologia da Eucaristia. E justamente isso é o que gostaria de que façamos juntos agora nesse momento. Por quê? Porque conhecendo os milagres eucarísticos, analisando os milagres eucarísticos, a gente sempre se dá conta de uma coisa muito importante na Eucaristia, e é justamente a presença real de Jesus no sacramento. A presença real de Jesus nas formas do pão e do vinho consagrados. Durante esta palestra tentaremos esclarecer um pouco mais o desenvolvimento da compreensão do mistério da Eucaristia. A Igreja, como é um sacramento, como é um mistério divino, teve que ir, durante a história, evolucionando na sua compreensão. Teve que ir pedindo a luz do Espírito Santo para conhecer cada vez mais o que significa este sacramento, o que contém este sacramento. E eu acho que também é o mesmo processo que cada um de nós tem que fazer no seu interior. Cada um de nós tem que, em primeiro lugar, pedir a luz a Deus. E, em segundo lugar, também ir crescendo na compreensão, progressando cada vez mais no que significa Jesus na Santíssima Eucaristia. Eu gostaria de propor, para que entendamos melhor os milagres eucarísticos, em primeiro lugar, então, um conhecimento mais aprofundado do que é a teologia eucarística. Em segundo lugar, veremos um percurso histórico de como foi progressando o culto à Santíssima Eucaristia ao longo desses 2000 anos de história. Em terceiro lugar, vamos ver uma relação entre a teologia e os milagres eucarísticos. O que tem a dizer a teologia dos milagres eucarísticos? E, conforme a nossa própria razão, o que a gente pode entender dos milagres eucarísticos? E em quarto e último lugar, vamos ver uma breve sinopse dos principais milagres eucarísticos. Quando eu penso nos milagres eucarísticos, sempre me vem uma imagem à minha mente, e é a imagem de uma mãe puxando a orelha do seu filho. Puxa, padre, mas uma mãe puxando a orelha do seu filho? É isso mesmo. É uma imagem que talvez a gente fique um pouco surpreendido no começo, mas é uma imagem que eu acho que esclarece muito bem o que significam os milagres eucarísticos. Uma mãe não precisa dar provas do seu amor ao seu filho, porém, às vezes, os filhos pedimos provas do amor das nossas mães. E eu imagino, a gente pode imaginar como se sente uma mãe quando um filho pede uma prova de amor a ela. Como se sente aquela mãe? Em primeiro lugar, talvez aquela primeira tristeza que ela tinha sentido agora se converte numa alegria ainda maior. Por quê? Porque dando aquela prova, ela teve a oportunidade de dar mais um gesto de amor ao seu filho. Eu acho que mais ou menos isso é o que acontece com Deus nas nossas vidas. Deus também nos ama infinitamente. Não também, Deus nos ama infinitamente. Nos ama ainda mais do que uma mãe pode amar os seus filhos. Puxa vida, isso é muita coisa. Deus nos ama mais do que uma mãe pode amar os seus filhos. Mas
quantas vezes nós também pedimos essas provas de amor a Deus? Deus no começo com certeza também se sente talvez um pouco ferido, porque Ele nos dá tantas provas, Ele nos dá tantos gestos de amor, e Ele deve pensar, puxa vida, mas será que Ele não percebe? Será que Ele não vê tudo que eu amo? Ele ainda quer mais uma coisa? E então, quando Deus faz aquela prova de amor, Ele ama ainda mais, porque Ele faz mais um gesto de amor. E então é quando Deus puxa também a nossa orelha e diz, tá vendo? Agora que tu tá vendo, agora que tu tá sentindo, tá vendo que eu te amo? Os milagres eucarísticos são mais ou menos isso. Deus dá um puxãozinho de orelha e diz, tá vendo? Tá vendo que eu te amo? Tá vendo que eu estou realmente presente ali na Santíssima Eucaristia? Uma vez Jesus, depois de ter se aparecido aos apóstolos depois da ressurreição, não estava entre eles o apóstolo Tomé. Ele, quando soube, não acreditou. Depois de uma semana, diz o Evangelho, Jesus tornou a apresentar-se em meio aos discípulos e então disse a Tomé, Tomé, coloque o teu dedo nas minhas chagas. Depois de que Tomé colocou o dedo, diz o Evangelho que ele acreditou. E então Jesus proclamou mais uma aventurança, além daquelas do Evangelho de São Mateus no capítulo 5. E disse a Tomé, bem-aventurados os que creem sem ter visto. O ato de fé é justamente isso. O ato de fé é ser bem-aventurados. Por quê? Porque sem ter visto, a gente acredita. O que são, então, os milagres eucarísticos? Conforme o dicionário da língua portuguesa, um milagre é uma ação sobrenatural que vai não em concordância com as leis naturais. Temos aqui dois elementos. Em primeiro lugar, uma ação sobrenatural, uma ação de Deus. E em segundo lugar, algo que não vai tanto em concordância com as leis normais que a gente conhece da natureza. Jesus, durante a sua vida na Terra, fez vários milagres. E se de alguma forma nós podemos colocar ou ver duas características dos milagres de Jesus, podemos dizer, em primeiro lugar, que elas estão explicitamente unidas à fé. Explicitamente unidas à fé, por quê? Porque os milagres ou são consequência da fé, ou seja, que antes havia fé e então Jesus disse, a tua fé te curou, pela tua fé te salvastes, pela tua fé eu faço isso, eu te curo, eu te ajudo, eu faço isso que tu está me pedindo. Então, em primeiro lugar, o milagre sai como consequência de uma fé. Ou, em segundo lugar, o milagre pode ser também algo que provoque a fé. Jesus faz o milagre e então a pessoa que recebeu aquele dom sobrenatural de Deus, aquele presente de Deus, cresce nela a fé. A tua fé vai te ajudar. Faça isso e então, né? E diz tantas vezes o Evangelho que depois de ter feito isso, depois de ter recebido essa graça, a pessoa creu, a pessoa acreditou. É verdade, às vezes nos falta fé e muitas vezes às vezes a gente tem dificuldade em acreditar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue ver, sentir o gosto, palpar, né? Tocar as coisas. E como a gente não consegue ver materialmente, custa acreditar, custa crer no que está de trás daquilo, no que é aquilo. Justamente esse é o ato de fé. O ato de fé não é tanto pelo conteúdo da coisa que existe, o conteúdo que me foi revelado, que Deus me disse, mas o ato de fé é especialmente porque eu acredito na pessoa que me disse aquilo. Eu acredito em Jesus que me transmitiu aquilo, que me revelou aquilo. E por isso eu dou o meu ato de fé. Por isso a fé está em íntima relação com a confiança e com o amor. Quando eu creio numa pessoa, eu confio nela. E porque eu acredito e porque eu creio nela, eu confio. Confio na sua pessoa, confio nas suas palavras. E confiando na pessoa, ela confia também em mim. E me dá o seu ato de amor. Por isso, estão tão interconectadas entre si essas virtudes. Jesus sabe que a nossa fé é débil, que a nossa fé é fraca.
e ele talvez fique um pouco triste, como aquela mãe, quando se pede a prova de amor, mas ao mesmo tempo também Jesus é misericordioso e compreensível. Ele sabe que nós precisamos, às vezes, tocar com o nosso dedo a chaga. É verdade, a bem-aventurança de acreditar sem ver é um ato sobrenatural grande, é um ato sobrenatural forte. Às vezes, as nossas forças não dão para tanto. E por isso Jesus desce até nós e, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, com toda a sua compreensão, realiza os milagres. Para que nós possamos, de alguma forma mais, entender, compreender, né? E dar-nos conta do que significa o milagre. E aqui tenho que dizer que também temos um grande privilégio. Por quê? Porque ao longo desses 2000 anos de história da Eucaristia, não só sabemos que Deus está ali pelo que Jesus nos revelou, pelo que Jesus nos disse, mas também temos mais de 200 sinais, mais de 200 milagres eucarísticos nos quais Deus nos deu a prova da sua presença real na Santíssima Eucaristia.